Este programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 35 do Assombração. O caso que você vai ouvir em instantes é um dos mais bem documentados e acompanhados por investigadores que durante 2 anos presenciaram a ação do paranormal e que envolve levitação, móveis sendo movidos pelo ar e objetos voadores girando em direção às pessoas que presenciavam os acontecidos naquela fatídica residência em Londres. Havia ventos frios, agressões físicas, pichações, água aparecendo no chão e até mesmo fósforos pegando fogo espontaneamente. Uma policial assinou uma declaração alegando ter realmente visto uma cadeira se mover. Mais de 30 pessoas testemunharam os estranhos incidentes do local. Mas por que tudo isso aconteceu? O quanto desse caso é real e o quanto é exagero ou mentira? Esse foi o caso paranormal mais famoso ocorrido na cidade de Enfield, que manteve milhares de pessoas pelo mundo fascinadas e curiosas por mais detalhes da história real que aconteceu há mais de 30 anos, intrigando policiais, médiuns, especialistas em ocultismo e repórteres. Este é o caso que deu origem ao filme campeão de bilheteria, Invocação do Mal 2. Assim como o primeiro filme de Invocação do Mal, o roteiro de Invocação do Mal 2 também foi baseado nas anotações do casal Warren durante as investigações. Nos próximos segundos, você ouve mais uma série original, Assombração. O Assombração apresenta Investigações de Ed e Lorraine Warren, episódio 8. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa sintonia paranormal. Está no ar o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Enfield é uma cidade no norte de Londres, Inglaterra, com mais de 224 mil habitantes. Uma cidade pacífica, arborizada, mas com um peso histórico muito grande, por carregar em sua memória um caso desgraçado e completamente assustador envolvendo uma casa bem específica na Green Street 284. A mãe solteira Peggy Hodgson, seus 4 filhos e mais de 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives paranormais e jornalistas, viram e ouviram dentro da casa da família incidentes inexplicáveis.
A história ganhou grande repercussão na época e atraiu o casal americano Ed e Lorraine Warren. De acordo com a mulher, suas filhas Margaret, de 13 anos, e Janet, de 11, ouviram batidas em uma parede no cômodo ao lado dos quartos. Tudo começou em agosto de 1977, quando Peggy Hodgson ligou para a polícia alegando sobre uma possível invasão em sua residência. Todos da casa estavam deitados quando as batidas começaram, então não faria sentido nenhum barulho acontecer de qualquer outra parte da casa. Logo, a polícia foi até a residência para procurar um possível invasor. Durante a averiguação, os policiais se surpreenderam com uma cadeira de balanço que fazia movimentos constantes para frente e para trás, sem a menor possibilidade de conseguir identificar o que causava esse balanço voluntário ou solitário da cadeira. No filme, tudo começa quando as irmãs Janet e Margaret brincam com um tabuleiro Ouija. Em entrevista 4 anos depois dos acontecimentos, Janet confirmou que os barulhos estranhos começaram depois de uma brincadeira que elas fizeram com o tabuleiro. Depois, conversando com as filhas de Peggy, os policiais se surpreenderam ainda mais, quando elas contaram que também ouviram sons altos parecidos com gritos, móveis e brinquedos sendo revirados e itens arremessados para longe. Não demorou muito para que os principais jornais da Inglaterra ficassem interessados pelo caso peculiar em Enfield, e durante 18 meses, diversos jornalistas e testemunhas começaram a acompanhar de perto o decorrer da história. Até que fenômenos começaram a acontecer com as filhas de Peggy, Janet e Margaret. Uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum dos cômodos da casa. A voz parecia sair de trás de Janet, que dizia que a voz vinha da parte de trás do seu pescoço. Até que logo a voz passou a sair da própria boca de Janet. Em um desses momentos, um investigador presenciou a voz rouca e masculina saindo da boca de Janet, uma garota de 11 anos, e começou a entrevistá-la, gravando tudo. A voz que saía da garota dizia se chamar Billy Wilkins e ter morrido por conta de uma hemorragia naquela casa. Morri em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo, afirmou. Quando o investigador perguntou por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu: sou invisível, porque sou um G-H-O-S-T. A palavra fantasma em inglês soletrada. Muitos acreditavam que Janet sofria de síndrome de Tourette, que é um transtorno neuropsiquiátrico que pode se caracterizar por tiques vocais esporádicos. Aos que duvidam da veracidade do caso, Janet era no mínimo muito bem informada. Ela não inventou a história de Billy Wilkins. O filho desse homem foi procurado e entrevistado pelo Daily Mail e ele realmente confirmou que o seu pai morreu na sala de estar daquela residência em Enfield e a causa da morte foi, de fato, uma hemorragia cerebral. A voz gravada pelo investigador ainda pode ser ouvida em fitas de áudio até os dias de hoje. E é ela que você vai ouvir nos próximos segundos. O áudio a seguir foi gravado em Enfield, norte de Londres, na década de 70, vários anos após a morte de Bill Wilkins, o suposto espírito que tomou posse do corpo de Janet Hodgson. Right, that's good. I know. Shut up and do. I'm 72 years old. I come from Jewel Park graveyard. And I have right near the church where Rita lives. And all my friends come from there as well. And we all make okay. Whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. 2 years before I died, I went blind
Then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. Na noite de 31 de agosto de 1977, Peggy Hodgson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira movendo-se sozinha. Eu não conseguia acreditar. Cheguei a empurrar a penteadeira 2 vezes, mas na terceira vez não consegui movê-la. Relembra Peggy em uma entrevista gravada na época. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batidas. Com medo, Peggy Hodgson pediu que um dos seus filhos fosse chamar seu vizinho, Vic Nottingham. Escutei as batidas quando entrava pela porta principal. Andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso, imaginei que só havia uma coisa a fazer: chamar a polícia, disse o vizinho Vic, também em depoimento na época. A policial Caroline Hips foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. A cadeira se levantou cerca de 1,5 metro do chão e deslizou aproximadamente 1 a 1,5 metros para a direita, antes de parar, descreveu a policial. No entanto, assim como Peggy Hodgson e Vic Nottingham, a polícia não sabia o que fazer. Maurice Grossi, membro da Sociedade para a Investigação Psíquica, coordenou a investigação na casa dos Hodgson. Eu mesmo vi as bolas de gude se movendo de um lado para o outro. Vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição na temperatura sem explicação, disse em entrevista na época. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar. Quando perguntei: "Você está brincando comigo?", me atirou uma caixa de papelão e uma almofada na cara. Richard Grossi, o filho de Maurice Grossi, era um advogado recém-formado quando o caso começou. Ele é provavelmente o único membro da Sociedade de Direito Inglesa que pode dizer que interrogou um espírito. Quando o suposto espírito começou a falar, Richard conversava e também fazia perguntas. Durante a investigação de Maurice Grossi, uma repórter cobriu o caso para programas de rádio. Uma noite, ela e Grossi fizeram uma vigília noturna na casa enquanto a família dormia. E depois que as meninas foram dormir, eles ouviram um barulho enorme vindo de seu quarto no andar de cima, relembra. A repórter subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado uma cadeira para o outro lado do quarto, a uma distância de 2 metros de onde o móvel estava. Para ela, era impossível que as 2 crianças que estavam dormindo na cama tivessem feito aquilo. Na época, a repórter declarou que estava convencida de que algo sobrenatural tinha sido responsável por tudo aquilo. No ano seguinte, 1978, o casal Ed e Lorraine Warren visitaram a casa e gravaram entrevistas com a mãe, as crianças e gravaram também imagens dos fenômenos sobrenaturais. Muitos acreditam que a família inventou tudo, usando truques básicos de mágica para conseguir uma casa nova e maior. Maurice Grossi, o investigador, chegou a ser criticado depois de dizer que acreditava que parte dos fenômenos era brincadeira das meninas, porque Janet chegou a ser pega na mentira em alguns vídeos, mas que havia elementos genuínos que indicavam uma presença sobrenatural. Quando uma câmera de vídeo foi instalada no quarto ao lado de Janet, a jovem foi flagrada fazendo truques. Pegou colheres e as dobrou com o auxílio de uma barra de ferro. Em outro momento, Maurice Grossi encontrou Janet batendo com a vassoura no teto com um gravador, de maneira que relatasse posteriormente que os barulhos foram registrados durante a noite. Com a descoberta, os pesquisadores obrigaram a família a retratar os feitos. Peggy Hodgson era uma mãe solteira com 4 filhos pequenos, mas a repórter não acredita que uma casa maior tenha sido a motivação para o caso ser uma farsa. Ela achava que sua casa era boa e ficou nela. Foi o local onde ela morreu em 2003, afirma a repórter.
Ela mesma admite que no início era extremamente cética em relação ao fenômeno e buscava diversas maneiras de explicar o truque. No entanto, todos na casa pareciam sinceros e muito assustados. Richard Grossi também não acredita que o motivo da família pudesse ter sido financeiro. Afinal de contas, eles nunca ganharam dinheiro com isso. Ele também rejeita as afirmações de que Janet Hodgson sofria de síndrome de Tourette. Quando a voz que parecia vir da garota começava, ela falava sem parar por 2, 3 horas, afirma. Seu pai, Maurice Grossi, também não acreditava na possibilidade de que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. Manter esse tipo particular de voz por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível, diz Maurice Grossi. Janet, por sua vez, mantinha...